Oi pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Na semana passada, eu coloquei no material para que vocês realizassem a atividade da página 27, a partir da página 27. E, bom, antes eu passei um vídeo bem, assim, explicativo sobre o que é reportagem. Como nós já vimos em vídeos anteriores, o gênero notícia, o gênero reportagem, ele segue uma estrutura parecida com a notícia, porém, ele vai se aprofundar na notícia, porque ele vai colher dados para expor para o leitor. Então, ele tem um caráter mais opinativo, a reportagem, diferente da notícia, que é informativo. E, apesar de ser um tema do cotidiano, da atualidade, a reportagem pode buscar temas que não necessariamente tenham acabado de acontecer, como é o caso da notícia, que aconteceu o fato, existe uma corrida dos jornalistas para informar, noticiar o que aconteceu. Já a reportagem, ela por ter o caráter investigativo, né, ela vai buscar se aprofundar na notícia, porém, pode ser algo que aconteceu recente, né, ou pode ser algo que já acontece há um tempo, ou já aconteceu há algum tempo, mas que termina sendo atual de qualquer forma. Bom, vamos lá. Vou pular aqui para a página que nós vamos trabalhar. Gente, temos aí um texto que é uma reportagem. O assunto principal é a profissão de jornaleiro. Temos uma foto antiga aí para representar. Os empresários das bancas é a manchete dessa reportagem, tá? O primeiro parágrafo de uma reportagem deve ter um caráter introdutório, contribuindo para que o leitor reconheça logo o assunto principal ou o tema a ser desenvolvido nos demais parágrafos. Com o perfil de empresários, jornaleiros do século XXI, se mostram uma moderna geração de empreendedores. Então, vocês fizeram, né, a leitura do texto, é um texto mais longo, contando, né, como surgiram os jornaleiros, né, com o título Empresário das Bancas. Aí que no começo eles não tinham essa característica de empresários. Os jornaleiros surgiram como gazeteiros, vendedores ambulantes, ou seja, eles eram uma função informal, não tinha banca, né, que a gente conhece hoje, né, aquela caixinha onde tem jornais, as revistas todas expostas ali, não era assim, era eles indo, né, caminhando, carregando aquelas pilhas de jornais, enfim, e depois começou a ser as bancas, né, sendo feita com caixotes, e aí depois se fez um layout de banca, né, com um ponto fixo, e aí daí foi passou o tempo e esse modelo, né, pelo prefeito lá de São Paulo, regulamentou essas licenças desses modelos que existem até hoje, né, em vários lugares. Então, eu quero que vocês vão ler esse texto, tá? Da fonte Revista Jornaleiro, ok? Se vocês não leram, deem uma pausa no vídeo e façam a leitura.
Lembrando que eu sempre falo com vocês que o ideal é vocês fazerem a leitura do texto, o ideal é 3 vezes, mas se você já fizer 2 leituras e compreender, já está ótimo. Vamos lá. Bom, vocês acabou de ler parte de uma reportagem publicada numa revista sobre profissão de jornaleiro. Observou que há características diferentes entre notícia estudada anteriormente e a reportagem? Qual o gênero mais extenso? Bom, eu falei com vocês no último vídeo que a reportagem ela termina por ser investigativa, por buscar mais informações, às vezes até mesmo ouvir especialistas sobre um determinado assunto, trazer dados, estatísticas, números. Ela tem por natureza ser mais extensa, né? Então o gênero reportagem tende a ser mais extenso, ou seja, maior, tem mais corpo do que a notícia, tá? Bom, o que há de características diferentes, né? A tendência a apresentar opinião, porque a notícia precisa ser o relato do fato de maneira imparcial, ok? Já a reportagem, ela tende a formar uma opinião, então ela pode sim ter um caráter opinativo, tá? Qual gênero faz uma exposição mais detalhada sobre o assunto? O que eu acabei de falar. A reportagem, ela expõe detalhadamente. Porque o jornalista, ele tem esse viés de investigar. Então, ele vai fazer a reportagem, ele vai investigar. E para isso, ele vai apresentar mais conteúdo, porque ele vai ouvir as partes, ele vai apresentar relatos, né? Ele vai buscar um especialista, como eu falei, números, enfim. Qual gênero faz um relato de um fato? O gênero que faz o relato é a notícia, né, gente? Porque a notícia vai lá e vai dizer o que aconteceu e ponto. Assim deve ser. Bom, as reportagens são o gênero que apresenta informações de forma mais aprofundada que as notícias. Por isso, as reportagens são maiores, como nós falamos. Quanto à estrutura, a notícia e a reportagem são semelhantes nas suas partes básicas. A manchete, as duas vão ter o que é a frase de maior destaque. A lead é aquela primeira parte lá da notícia ou da reportagem, onde se respondem algumas coisas. O que, quem, onde, quando, né? E o porquê pode ser que esteja ou não. E o corpo do texto, né? Da notícia ou reportagem. A reportagem, então, a estrutura, os elementos composicionais que nós falamos no vídeo anterior, eles permanecem, ok? A reportagem, sendo mais extensa, apresenta e detalha as informações, apresenta depoimentos, traz box com fotografias, entrevistas e etc. Isso aí eu falei com vocês. Ok? Vamos lá. Lendo...